Olá, boa noite. Boa noite. Polícia prende 9 suspeitos de participar de tentativa de assalto à empresa de carros fortes em Santo André. Pelo menos 30 homens armados com fuzis e bombas estavam na ação. Houve troca de tiros e na fuga os assaltantes incendiaram 11 carros. Roteiro do impeachment inclui a presença de Dilma no Senado no dia 29. Ela vai discursar e responder a perguntas. Empresário José Carlos Bonlai relata que ajudou na reforma do sítio em Atibaia, usado por Lula, a pedido de Marisa Letícia. Você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Até já! Cair e levantar tem tudo a ver com o brasileiro. No boxe, aprendi que nasci para deixar os obstáculos no chão. Os desafios se tornam fáceis quando eu lembro que não estou só. Que a cada esquiva que dou, milhões de brasileiros dão outra. Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Hoje no Todo Seu. Eu entrevisto o elenco de um musical baseado numa história que fez muito sucesso na TV e agora faz sucesso no teatro. Ao contrário, né? Quer saber mais? Tem que assistir. Zé Armando Vanucci traz notícias fresquinhas direto dos bastidores da TV. Tô te esperando. Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. O maestro John Nestling, diretor artístico do IBGC, Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, que administra o Teatro Municipal, negou em depoimento à CPI da Câmara Municipal de São Paulo participação em suposto esquema de desvios de recursos. Antes de responder às perguntas dos vereadores, o maestro teve 30 minutos para apresentar a sua defesa. Ele negou qualquer participação em um suposto esquema de desvio de recursos do municipal. Nestling foi acusado pelo ex-diretor da Fundação Teatro Municipal de São Paulo, José Luiz Herência, em delação premiada, de participar em contratos superfaturados da entidade com artistas. O maestro afirmou à CPI que Herência mentiu. 2 coisas que me chocaram profundamente: a frieza com que, patológica mesmo, com que o senhor Herência mente. E falou de mim de uma forma desonesta, uma forma invasiva. Um ladrão, confesso, um meliante. O diretor artístico do Teatro Municipal disse também à comissão que já havia informado ao prefeito Fernando Haddad, em setembro de 2015, que suspeitava de irregularidades no teatro. O rombo estimado é de cerca de 18 milhões de reais. Para os membros da CPI, houve uma demora na apuração das denúncias. As minhas suspeitas foram relatadas ao senhor prefeito, ao senhor Nabil Bonduque, e muita gente que estava do meu lado sabia que suspeitava de todos os meus assessores, todos os meus colaboradores sabiam disso. Ele disse aqui que avisou o prefeito em setembro. Foi setembro. Setembro, né? Lembrando que em julho o prefeito passou o final de semana na casa dele, no sítio dele, né? Lá. E as investigações da controladoria só ocorreram em novembro, né? Então, que houve demora, houve, e a controladoria não fez nenhuma análise com relação a ele, só realmente ao Herência e ao William Naked, né? Que está me parecendo que pegaram 2 aí como bode expiatório, mas a coisa é muito maior. Em nota, a prefeitura informa que o prefeito Fernando Haddad tomou as devidas providências tão logo foi informado pelo maestro. Orientou a Controladoria Geral do município a fazer ampla investigação nas contas do IBGC e da Fundação Teatro Municipal, ao mesmo tempo em que nomeou o advogado Paulo Dalari interventor nos 2 órgãos. Agora as testemunhas serão convocadas para uma acareação, entre elas Herência e Nestling, que já adiantou que não pretende participar.
3 suspeitos de envolvimento em fraudes na compra de alimentos para merendas de prefeituras e do governo do estado de São Paulo prestaram depoimento hoje na CPI da merenda. O ex-diretor da COAF, Carlos Eduardo da Silva, foi um dos ouvidos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele disse que não tinha conhecimento do esquema ilegal. O senhor não sabia que fazia parte de uma quadrilha? Não. A resposta deixou o deputado Barros Munhoz, do PSDB, exaltado. Ele chamou o ex-diretor de mentiroso. O senhor tem que ser preso por ignorância, mas o senhor vai ser preso por mentir numa comissão parlamentar de inquérito. Caio Pereira Chaves, ex-funcionário da cooperativa, também prestou esclarecimentos e disse que a foto do ex-vendedor da COAF, Carlos Luciano Lopes, cercado de dinheiro, foi tirada por ele. Chaves confirmou que os valores não vinham de propina. A versão já tinha sido dada por Lopes no depoimento prestado ontem à comissão. O senhor confirma? Porque ele disse que o senhor ia confirmar. O senhor confirma? Confirmo. Ele disse também que a propina paga pela cooperativa era de 10% do valor dos contratos com a Secretaria de Educação do Estado, algo em torno de R$1.300.000. 10% eu tenho certeza absoluta que era da Secretaria do Estado de São Paulo, o valor da comissão. O ex-funcionário da COAF, que revelou o esquema depois de se desentender com diretores da cooperativa, foi ouvido hoje. José Roberto Fossalusa era esperado ontem, mas faltou alegando que está com medo porque vem sendo ameaçado de morte. Hoje, ele compareceu ao plenário vestindo um capuz e foi ouvido numa sessão fechada. Fossalusa repetiu aos deputados como funcionava o esquema, mas não citou nomes de políticos, apenas de funcionários da COAF e prefeituras. Outras 3 testemunhas não apareceram para depor, alegando problemas de saúde. E hoje, a CPI da merenda aprovou o convite para que Fernando Capês compareça à comissão para falar sobre as acusações contra ele. O depoimento ainda não tem data para acontecer. A Secretaria da Educação afirmou que está colaborando integralmente com o trabalho de investigação da Assembleia Legislativa, Corregedoria Geral, Ministério Público e Polícia Civil. Na semana passada, a pasta proibiu a COAF de fechar novos contratos com o governo paulista. Já estão presos pelo menos 9 suspeitos de tentar roubar a empresa transportadora de valores Protege em Santo André, no ABC Paulista, nesta madrugada. Com eles foram apreendidas muitas armas e munições. Pelo menos 30 homens participaram da ação que provocou pânico, mas não conseguiram levar nada. Armamento pesado e em grande quantidade apreendido pelos policiais do DENARC. O material, segundo a Divisão Estadual de Narcóticos, foi usado no ataque à sede da transportadora de valores Protege, em Santo André, na madrugada desta quarta-feira. O bando chegou fortemente armado com homens encapuzados. De acordo com vizinhos, foram pelo menos 40 minutos de rajadas de tiros que começaram por volta das 3h20 da manhã. Eu até cheguei a abrir a janela e aí eu vi parecendo fogos mesmo, muita fumaça, um barulho muito forte. Quando meu marido percebeu, nós vimos um dos assaltantes com uma arma assim enorme, né? Nem sei dizer que tipo de arma é. Foi uma sequência de várias explosões, tiros. Eu pensei na realidade que fosse um balão. Um balão, pensei que tinha caído. Na fuga, eles incendiaram 11 veículos. A polícia passou o dia atrás dos bandidos que não conseguiram roubar nada da empresa, mesmo depois de um intenso tiroteio com os policiais e com seguranças. Ao menos 9 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nesse crime. 7 em uma chácara em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Carros usados na fuga também foram apreendidos. Outras equipes estão nas ruas atrás de mais criminosos nesse caso. Tem gente ligada ao tráfico, tem gente ligada a roubo a banco, tem gente ligada a roubo de carga e tem cara que participou dessa ação de hoje que acho que é a primeira vez que está participando. Foi o 4º ataque do tipo neste ano. Outros 3 assaltos aconteceram em Ribeirão Preto, Campinas e Santos. Como o modo de ação é semelhante, a polícia acredita que os roubos vêm sendo coordenados pela facção criminosa PCC. Bicheiro Carlinhos Cachoeira e Fernando Cavendish, ex-dono da construtora Delta, deixam a prisão. Eles estavam detidos no complexo penitenciário de Jericinó, no Rio de Janeiro.
Ontem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu converter as prisões preventivas de Cachoeira e Cavendish em medidas alternativas e eles ficarão presos em casa. A decisão diz que ambos devem ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas, mas eles foram liberados sem o equipamento que está em falta, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Cachoeira e Cavendish terão ainda que entregar seus passaportes e ficarão impedidos de deixar o país. Os dois foram presos em junho durante a Operação Saqueador da Polícia Federal. Eles foram denunciados por participação em um esquema de lavagem de 370 milhões de reais desviados dos cofres públicos e já viraram réus. Executivos da Odebrecht citam um pagamento de R$500 mil via Caixa 2 para a campanha de Marta Suplicy em 2010. A denúncia foi publicada no jornal Folha de São Paulo. Naquele ano, Marta foi eleita senadora pelo PT de São Paulo. Ela deixou a legenda no ano passado e se filiou ao PMDB e agora concorre à Prefeitura paulistana. De acordo com o jornal, em depoimento aos investigadores da Lava Jato, executivos da empreiteira disseram que a negociação dos R$500 mil foi feita com o empresário Márcio Toledo, atual marido de Marta. A senadora nega a acusação e afirma que não houve nenhuma doação da Odebrecht à sua campanha nas eleições de 2010. Márcio Toledo disse ser leviana e mentirosa a afirmação de que negociou com a Odebrecht doação de recursos para a campanha de Marta Suplicy. No Tribunal Superior Eleitoral, não há registros de contribuição da Odebrecht à campanha de Marta naquele ano. O empresário José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, presta depoimento à Polícia Federal de São Paulo. Segundo ele, a ex-primeira-dama Marisa Letícia pediu ajuda para ampliar o sítio Santa Bárbara, em Atibaia. Bunlai afirmou que a ex-primeira-dama queria fazer a reforma para que pudesse passar os fins de semana no sítio. A força-tarefa da Lava Jato suspeita que a propriedade seja de Lula e que as obras feitas no local foram pagas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht, empresas investigadas na operação. Lula afirma que ele e a família frequentam o sítio como convidados dos proprietários, Jonas Suassuna e Fernando Bittar, sócios de um dos filhos dele, Fábio Luiz, o Lulinha. Bunlai declarou que em 2010 esteve na propriedade junto com Fernando Bittar e Marisa. Na ocasião, Bittar contou ter adquirido o imóvel com dinheiro do pai, o petista Jacó Bittar, e que o sítio seria destinado ao uso de sua família e a de Lula. Bunlai também disse à Polícia Federal que solicitou a um engenheiro da usina da sua família que fizesse a reforma. Depois de um tempo, ele recebeu uma ligação de Aurélio Pimentel, segurança de Marisa Letícia. Pimentel teria dito que a ex-primeira-dama estava irritada com a lentidão da obra e que queria que os serviços fossem feitos por uma construtora de verdade. E por determinação do juiz Sérgio Moro, Bunlai deve retornar à prisão dia 23, depois de 5 meses em prisão domiciliar. Ontem, sua defesa entrou com um pedido de habeas corpus. E em nota, a defesa de Lula reafirma que ele não é o dono do sítio e que a Operação Lava Jato já tem provas suficientes desse fato. Segundo os advogados, o ex-presidente é amigo de Jacó Bittar há mais de 40 anos e frequentou o local com seus familiares a convite dos proprietários. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Amigão de Lula, o pecuarista José Carlos Bunlai confirmou em depoimento prestado hoje à Polícia Federal que a ex-primeira-dama Marisa Letícia lhe pediu pessoalmente que realizasse obras de ampliação no sítio de Atibaia, o famoso sítio de Atibaia. Essas declarações de Bunlai reforçam a suspeita da força-tarefa da Lava Jato de que esse sítio não pertence a sócios do filho de Lula, o Lulinha. Seria uma propriedade oculta do próprio Lula. Hoje, a força-tarefa da Lava Jato trata Lula como arquiteto e beneficiário do esquema de corrupção que assaltou os cofres da Petrobras. As palavras não são minhas, elas constam do inquérito. Arquiteto e beneficiário. O sítio de Atibaia entra nesse contexto. Foi reformado por Bunlai e por duas grandes empreiteiras pilhadas no assalto à Petrobras, a OAS e a Odebrecht. É certo que a Procuradoria encaminhará uma denúncia contra Lula ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. De um lado, há uma profusão de evidências. Do outro lado, há
há um déficit de explicações. O que fará Lula depois que for denunciado? De certo, fará o que já fez com o juiz Sérgio Moro. Na falta de melhor estratégia, ele deve representar contra os procuradores da República na ONU. Boa noite. Tribunal de Contas da União bloqueia 2 bilhões e 100 milhões de reais das empreiteiras Odebrecht e OAS. José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, e os ex-dirigentes das construtoras, Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, também tiveram os bens bloqueados. A decisão é baseada em auditoria que apurou sobrepreço nos contratos de 2 obras na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. O patrimônio de Gabrielli já estava bloqueado devido ao processo que apura prejuízos de 792 milhões de dólares na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Presidente afastada Dilma Rousseff fará sua defesa pessoalmente no Senado no dia 29 deste mês. O rito do impeachment foi definido hoje numa reunião entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que preside o processo, e senadores. O julgamento começa no dia 25, quinta-feira da semana que vem. Neste dia começam os depoimentos das testemunhas, 2 de acusação e 6 de defesa. Os trabalhos devem ser iniciados às 9 da manhã e não tem hora para terminar. Nós vamos trabalhar até esgotarmos a oitiva das testemunhas. Iniciaremos dia 25, 26, ingressaremos, se for necessário, na madrugada de sexta para sábado, porque as testemunhas serão isoladas umas das outras, estarão num quarto de hotel à disposição dos senadores, do presidente do impeachment. Retomaremos no dia 29, segunda-feira, com a possível presença da presidenta Dilma para as perguntas que serão feitas a ela. Dilma confirmou que vai ao Senado se defender. Ela deverá fazer um discurso e responder às perguntas dos senadores. Falarei aos senhores senadores com o respeito que eles merecem. E em relação à conduta dos senadores, não tenho nenhum temor. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, disse que a presença de Dilma pode influenciar indecisos. E eu acredito que isso vai interferir, vai influenciar no juízo de cada senador. E terceiro, porque ela vai estar falando para o país, vai estar falando para a história e, sem dúvida, todos aqueles que estarão nesse dia vão julgar essa fala dentro desse contexto. Já o líder do DEM, Ronaldo Caiado, da base de apoio de Michel Temer, diz que a ida de Dilma ao Senado pode ajudar a comprovar que ela cometeu crime de responsabilidade. Ela não pode transferir para as mãos da população o caos que o cidadão vive hoje. Quem presidiu o Brasil foi ela. E a ela cabe explicações profundas da crise e da gravidade do momento que nós vivemos. Para o impeachment ser efetivado, são necessários 54 votos. Na votação que decidiu pela continuidade do processo, foram 59 votos contra a petista. Ainda não há previsão de quando a votação final vai acontecer no plenário. O presidente do Senado, Renan Calheiros, acredita que haja um desfecho no dia 30. Nós temos que otimizar ao máximo as sessões da quinta, da sexta, da segunda, da terça, de modo a, no mais tardar em 4 dias, nós concluirmos o julgamento. Ninguém aguenta mais essa delonga. Hoje tivemos um dia de muito sol e temperaturas elevadas em todo o estado de São Paulo. Aqui na capital, a máxima chegou aos 29 graus e houve registros de rajadas de vento que chegaram aos 50 km por hora. Isso, Gabriel, aconteceu por causa da aproximação de uma frente fria que deve mudar de novo o tempo aqui em São Paulo. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para amanhã. Olha, o tempo não para de mudar. Um dia faz sol, calor, no outro chove, faz frio e vai continuar assim nos próximos dias. Para amanhã quase nada muda no interior. A quinta-feira será um dia de bastante sol, poucas nuvens e temperaturas bem elevadas em todas as regiões do estado. Só deve chover assim de forma bem isolada no sul, no oeste e também aqui na faixa leste, onde o tempo muda novamente com a passagem de uma frente fria que enche o céu de nuvens, mas não provoca chuvas muito significativas.
No interior, faz calor. A máxima chega a bater na casa dos 35 graus em Presidente Prudente, 36 em Presidente Bernardes, 32 na cidade de Ribeirão Preto, 33 graus em Araraquara e no litoral, como teremos mais nebulosidade amanhã, a máxima vai ficar em torno dos 23 graus em Santos e dos 26 em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada, teremos mínima de 14 graus e máxima tarde de 23 com chuvas fracas e bem pontuais. Na sexta-feira, apesar da possibilidade ainda de chuvas, o sol predomina e volta a fazer calor de até 28 graus. E no final de semana, a temperatura volta a cair, ficando entre 15 e 24 graus no sábado. Incêndio florestal na Califórnia, nos Estados Unidos, obriga a retirada de 82 mil pessoas. Pelo menos 3 incêndios atingem florestas da Califórnia. Mais de 120 quilômetros quadrados já queimaram desde ontem na Floresta Nacional de San Bernardino, que fica a 130 quilômetros a nordeste de Los Angeles. Outros 2 grandes incêndios começaram sábado e ainda não foram controlados. Quase 35 mil imóveis estão ameaçados. O governador da Califórnia declarou o estado de emergência em San Bernardino. A seca no estado já dura 5 anos. Falar de economia aqui no Brasil, o governo federal revisou a estimativa de crescimento do país para 2017. A projeção passou de 1,2% para 1,6%. A estimativa está acima da previsão feita por analistas de mercado que acreditam que o país vai crescer no ano que vem pouco mais de 1%. O governo também anunciou a revisão da estimativa para a queda do PIB deste ano. O governo estima que a retração será de 3% e não mais de 3,1%. Funcionários da Mercedes-Benz fazem protesto contra demissões no ABC Paulista. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o ato reuniu 7 mil pessoas em São Bernardo do Campo. A Polícia Militar não divulgou uma estimativa. Na segunda-feira, a fábrica de ônibus e caminhões da Mercedes suspendeu as atividades por tempo indeterminado por causa da drástica redução nas vendas de automóveis. Cerca de 10 mil funcionários foram colocados em licença remunerada. Na segunda-feira, a fábrica de ônibus e caminhões da Mercedes suspendeu as atividades por tempo indeterminado por causa da drástica redução nas vendas de veículos. Cerca de 10 mil funcionários foram colocados em licença remunerada. Mas eles dizem que estão recebendo telegramas em casa avisando que haverá demissões. Como a empresa aderiu ao Programa de Proteção ao Emprego do governo federal, que prevê redução de jornadas e salários, só pode demitir funcionários em setembro, porque eles têm estabilidade até o dia 31 de agosto. E por falar em desemprego, a taxa avançou em todas as regiões do país no segundo trimestre deste ano. De acordo com o IBGE, só no estado de São Paulo, o desemprego passou de 9% entre abril e junho de 2015 para 12,2% no segundo trimestre deste ano. O índice está acima da média nacional, que é de pouco mais de 11%. O estado tem 2.900.000 desempregados. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Desde que a recessão ficou mais feia, a partir de dezembro de 2014, cerca de 1.900.000 pessoas ficaram sem plano de saúde. Nesse mesmo período, o número de empregos formais com carteira assinada caiu cerca de 2 milhões. Parecido. No estado de São Paulo, 42% da população ainda tem plano de saúde, contra 25% da média nacional. Quanto menos emprego, mais pessoas passam a recorrer à saúde pública. Óbvio que está ainda mais precária, pois os governos estão quebrados por má gestão e queda na receita de impostos. O desemprego deve continuar a aumentar até pelo menos o final de 2017. A falta aguda de dinheiro nos governos deve durar ainda uns 3 anos. Para lidar com essa crise angustiante, temos a liderança de mais um ministro sinistro da saúde. Despreparado, aquele que disse que mulher trabalha menos que homem. As empresas de saúde, no geral, são um problema, são apenas vendedoras de seguros, não companhias dedicadas à saúde, a cuidados rotineiros e preventivos, aqueles que evitam doenças perigosas e caras. Assim, o custo sobe e as pessoas não ficam mais saudáveis. Há uma discussão nacional desses problemas sérios? Não,
Faz década e meia, pelo menos, os ministros da Saúde são os tipos ignorantes, grosseiros ou enrolados em corrupção. Além de besteira variada, o que o ministro da Saúde tem a dizer apenas é propaganda de plano de saúde de terceira, que ele chama de popular, de interesse apenas das empresas de planos de saúde. Boa noite. O deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal autorização para retomar seu mandato. No pedido, os advogados de Cunha afirmam que ele foi afastado sob o argumento de que, na condição de presidente da Câmara, poderia interferir no andamento do processo em que é acusado de receber propina do esquema de desvios da Petrobras e que, como ele renunciou, não haveria mais motivos para mantê-lo afastado. E agora, Olimpíadas, a seleção brasileira masculina de futebol garantiu hoje vaga na final olímpica. No Maracanã, o time venceu Honduras por 6-0. Neymar fez um gol relâmpago aos 14 segundos de jogo. Gabriel Jesus fez 2 gols ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Marquinhos, Luan e novamente Neymar fecharam a goleada. O Brasil joga a finalíssima sábado no Maracanã contra a Alemanha, que ganhou da Nigéria por 2-0. Hoje teve mais Brasil competindo, destaque para o lançamento de martelo e para Isaquias Queiroz na canoagem. Já nos esportes coletivos, o handebol masculino jogou bem, mas perdeu e está fora da competição. Após derrotas no salto com vara e no boxe, os franceses tiveram hoje o gostinho da revanche no handebol masculino. Pelas quartas de final da competição, os atuais campeões olímpicos e mundiais tiveram bastante trabalho diante da seleção brasileira, mas conseguiram se impor nos últimos minutos do confronto. Vitória por 34-27 e vaga assegurada para a França na semifinal. Frustração também no hipismo. Prejudicados pela eliminação de Stefan Barcha na primeira volta por utilizar demais as esporas e machucar o cavalo, a equipe brasileira formada por Doda Miranda, Eduardo Menezes e Pedro Venes não pôde descartar nenhum resultado e acabou ficando na 5ª posição. A França ficou com o ouro, Estados Unidos com a prata e a Alemanha com o bronze. Já o canoísta Isaquias Queiroz, mais uma vez, fez bonito na Lagoa Rodrigo de Freitas. Depois de faturar a prata nos 1.000 metros, o brasileiro garantiu a classificação para a final dos 200 metros, cravando o tempo de 39 segundos e 65 centésimos, o melhor das semifinais. A briga pela medalha vai acontecer na manhã desta quinta-feira e Isaquias é um dos favoritos. E tem brasileiro também na final do lançamento de martelo. Wagner Domingos, o Montanha, atingiu a marca de 74 metros e 17 centímetros e ficou com o primeiro lugar no Grupo A e com a 9ª posição no geral. A final vai acontecer na noite desta sexta-feira. E hoje tem mais decisões para o vôlei brasileiro. A seleção masculina já está em quadra contra a Argentina. As equipes buscam uma vaga na semifinal do torneio. No vôlei de praia feminino, as duplas Thalita e Larissa do Brasil e Walsh e Ross dos Estados Unidos disputam o bronze. E logo mais, à meia-noite, a outra dupla brasileira, Agatha e Bárbara, disputa o ouro contra a dupla alemã Ludwig e Walker Horst. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você também, boa noite, Gabriel. Lu. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite e fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. A noite convida Paula Vilhena e o youtuber PC Siqueira para visitar um pub inglês. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.